mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração suplica teu favor. Em suas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque suplica teu favor. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo. Espírito Santo, em suas mãos nós nos colocamos. Eu sei que o Senhor tem sempre usado, e queremos que o Senhor use mais uma vez o teu filho para falar com a sua noiva nesta noite. Entregamos-nos nas tuas mãos, confiando na sua voz. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso, tem duas formas de falar, e nós queremos ouvir através daquele que tu escolheste, ungiu e separou para esta obra. Que a unção do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. De pé ainda para receber o pastor. Pai do Senhor para a igreja. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Desemboca o fardo, Jesus, enche de azeite. Enche de azeite, enche de azeite. Da vitória ao fardo, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. É hoje, é hoje. O inferno vai se abalar. É hoje, é hoje. Que a vitória Deus vai te dar. É hoje, é hoje. O inferno vai se abalar. É hoje. Sai, Satanás, você não tem poder. Em nome de Jesus, nós vamos vencer você. Sai, Satanás, você não tem poder. Em nome de Jesus, nós vamos vencer você. Valente como Davi, você sábio como Salomão. A paciência de Jó, a força de Sansão. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo te envolver. E você vai ver. E você vai ver. É glória que sobe, é glória que desce, é com poder que a igreja estremece. É glória que sobe, é glória que desce, é com poder que a igreja estremece. Glória. O fogo já desceu. Glória. Jesus vai te batizar. Batiza, Jesus, batiza agora. Batiza com fogo lá da glória. Batiza, Jesus, batiza agora. Batiza com fogo lá da glória. Barreira não há barreira para deter esse fogo. Para deter esse fogo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel. Mas a ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar.
Mas a ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. E não desanimar. Jacó segurou o anjo. Jacó segurou o anjo, deixou subir. E o anjo lhe perguntou. Jacó respondeu assim: me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Vem cá. Vem cá. Jesus já preparou. Jesus já preparou. Batalha não é batalha se não vier as provas, se o inimigo não se levanta. Batalha não é batalha, eu irei, lutarei. Eu irei, eu ganharei. Tu ganharás, eu ganharei, tu ganharás a batalha. Há um varão de branco na congregação, irmão. Há um varão de branco na congregação, irmão. O que ele tem nas mãos é um cordel de medir. O que ele tem nas mãos, irmãos, é um cordel de medir. Ele te mediu, ele te mediu, ele te mediu, mediu. Ele te mediu, ele te mediu, ele te mediu. Há um varão de branco na congregação, irmão. Há um varão de branco na congregação, irmão. O que ele tem nas mãos é um cântaro, sim. O que ele tem nas mãos, irmão, é um cântaro, sim. Vem dar dessa água pra beber, vem dar dessa água pra beber, vem dar dessa água pra beber, vem dar dessa água pra você beber, vem dar dessa água pra 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 você beber. Sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão. Sapato de fogo, eis aí o varão. Há um varão de branco na congregação, irmão. Há um varão de branco na congregação, irmão. O que ele tem nas mãos é uma tocha de fogo. O que ele tem nas mãos, irmãos, é uma tocha de fogo. Vem pra te queimar, 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 vem pra te queimar. Receba aí esse fogo do varão, receba aí essa glória do varão, receba aí esse fogo do varão, receba aí essa glória do varão. Eu conto a glória, 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 conta a glória, conta a glória, conta a glória, conta a glória nesse lugar. Conta a glória, 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 conta a glória nesse lugar. E agora eu vou parar, porque tenho que pregar. Deus me deu uma mensagem, vai abalar esse lugar. Vai ter crente falando em línguas, outros vão querer saltar, porque a glória de Deus já chegou nesse lugar. Vai, 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 vai. Podem sentar.
Mais uma vez, Pai do Senhor para a igreja. Pastor Carlos, muito obrigado por tudo, aos obreiros, companheiro. Meu amigo presbítero de Olheiro, obrigado. Obrigado. Sua muito digna esposa, irmã Ruth, obrigado. O cantor, a esposa, obrigado. A esposa e o cantor. Não, é o esposo da cantora e a cantora. Deus abençoe, muito bem hospedado. Preocupado, porque é um tema que é muito difícil para pregar. Me preocupei a semana toda, mas eu creio que Deus vai ter dó de mim aqui. Quero também contar uma benção para os irmãos. Essa semana, aos 70 anos e 6 meses, fui diplomado psicanalista clínico. Estou feliz demais. Só Deus sabe as noites de dificuldade. Mas propósito e perseverança, Deus não rejeita. Tecladista, agora é só nós dois. God bless you, thank you very much. Só quando eu pedir. Agora eu quero strong, sting, si bemol, ré bemol e fá, só. Mas segura aí, só quando eu pedir. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como uma rosa. Alguns princípios da Bíblia, esse diálogo de Deus com o profeta Isaías. A princípio, uma conversa particular, porque Deus já tinha sentido muitas tristezas ao longo da história. A Bíblia diz, Isaías 14, e Ezequiel 28, 14, 15, o Apocalipse 12, verso 3, 9 e 11, que houve uma grande rebelião no céu, e 1/3 dos anjos se corromperam. A Bíblia diz em Apocalipse 9, verso 14 e 15, que foi necessário dessa rebelião prender 4 demônios. Estão presos. E Deus agora, em Gênesis 1, 27, ele faz a criação e faz o homem. Deu todos os deleites. Gênesis 2, 14, 15, 16, falava diariamente com eles, mas eles se corromperam. E no capítulo 3 de Gênesis, verso 1 até o 4, o pecado entrou no mundo. Ao entrar o pecado, Deus, no capítulo 3, verso 23 e 24 de Gênesis, foi obrigado a expulsar Adão e Eva daquele jardim. Mas no capítulo 4 de Gênesis, verso 4, o Hebreus capítulo 11, verso 4, surgiu Abel. Abel trouxe a sua melhor oferta. Deus se agradou, mas Gênesis 4, 5, Caim também trouxe, mas Deus não recebeu. Então Caim matou Abel. Deus sentenciou Caim e ele viveu errantemente. Mas no capítulo 5 de Gênesis, verso 22 até o 24, Deus transladou Enoque. A precisão da unção e a comunhão que Deus deu a Enoque fez ele herdar a eternidade sem passar pela morte. E ele virou um controle de qualidade de Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, senão, sem ela, ninguém verá a Deus. Transladando Enoque, o capítulo 6, verso 3 de Gênesis, Deus chama Noé e entrega o governo na mão dele.
Diz Noé: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é mortal. Gênesis 6, 5 e 6, Deus disse que havia se arrependido e teve feito o homem sobre a face da terra. Noé pregou muito, capítulo 7, 8 e 9. O dilúvio veio, só salvou 8, Gênesis 9, 21. Noé plantou uma vinha e embriagou. E agora Deus busca o outro homem, Gênesis 12, Abrão. E toda a história, até chegar ao cativeiro, Gênesis 3, 15, 15 e 13, usando José, Gênesis 37, 28, permitindo que José fosse vendido para estabelecer o reino dele no Egito. Eu não sei como que as pessoas vivem hoje reclamando do pecado no mundo. Eu não tenho nada com quem peca. A minha orientação foi Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Meu amado pastor Carlos, Deus falou comigo sistematicamente. E ele me disse algo claro, raro e penetrante. Ele se preocupa com infração, ele se preocupa com muitas coisas, mas se afasta da minha presença. Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. O avivamento virá o dia que você permitir. Você não muda porque não quer, não dá glória porque não quer, não é batizado no Espírito Santo porque não quer, não tem dons espirituais porque não quer, porque o maligno não tem poder de tirar a unção que Deus te deu. Naquele momento histórico, Deus agora é obrigado a resgatar o povo do Egito. E o capítulo 3 de Êxodo chama Moisés. Moisés trabalhou tanto, obreiros, mas o povo outra vez virou as costas. A ponto de Êxodo 32, 32, Deus não queria perdoar. Mas Moisés disse assim: ou tu perdoa esse povo, ou risca do teu livro. Deus teve muita tristeza em dizer para Moisés que queria matar aquela geração e fazer uma geração nova em Moisés. Mas Moisés disse assim: e a promessa que tu fez a Abraão? Sabe por que você não melhora? Porque você se aprofunda nas coisas naturais e esquece das espirituais. E Deus trabalhando agora, tira aquele povo, mas disse: olha, Êxodo 33, 15, mas a minha presença não vai. Aí Moisés disse assim: sem a tua presença, eu não saio daqui. Coloca a mão na sua irmã e pergunta ela: você ainda fala em línguas estranhas? Você ainda sente o gozo da alma? Eu vou lhe dar 30 segundos para você se lembrar que é batizado no Espírito Santo. Ramancho debi amamas. Ramancho debi onde monte inimidas. Teramancho teve to know. What a joy in the forward na mim da nas. Arakamoto como estequia nas. Wejo on the roast with the atonikia. O Senhor chamou Moisés em Deuteronômio 31, 16 e disse: eu sei, quando tu morrer, eles vão se rebeliar contra mim. E Josué capítulo 1, verso 1, Deuteronômio 34, verso 6,
Moisés estava morto e o Senhor chamou Josué. Agora é sua vez. Josué disse, eu não tenho condições. Mas ele disse assim, vai nesta tua força. Medita na lei, Josué 1, 7, 8, 9, de dia e de noite. E tu farás esse povo herdar. Essa dificuldade que você tem de compreender as Escrituras é porque você não senta num versículo da Bíblia e fica 20 horas nele, só em um só. É porque você não mergulha em Ezequiel 47, 3 até o 7 e sai dos seus artelhos e vai pelo seu joelho, lombo e mergulha. Porque enquanto você está aqui, há uma guerra espiritual a seu favor. Enquanto você está aqui, Deus está pelejando em seu favor. Enquanto você está aqui, as portas estão abrindo a seu favor. Enquanto você adora, o céu se abre a seu favor. Enquanto você glorifica, o céu se abre a seu favor. Enquanto você glorifica o nome do Senhor, Deus trava batalhas espirituais para entregar vitória na sua mão. Mas discute que eu não vou tomar o tempo todo. Passou o tempo de Josué. Josué 24, 15, Josué disse, olha, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o tempo de juízes, corrupção. Juízes 2 teve que enviar o anjo saindo de Boquim para deter a iniquidade. Juízes 6 levanta Gideão para vencer os midianitas. Mas quando chegou em Juízes 14, 6, levantou Sansão com uma força descomunal, rasgou um leão no meio. Mas Juízes 16, Sansão prostituiu. Deus levanta um outro homem. 2 Samuel 11, Davi vai e adultera. Deus levanta Salomão, 1 Reis 3, ele vai e ama a idolatria. Deus levanta Saul, 1 Samuel 15, 22, Saul agora é rejeitado. Não é todo mundo que vai entrar no céu. E se o arrebatamento for agora, você vai subir ou vai ficar? Levanta as mãos e fecha os olhos 30 segundos. Irmão Tobi, Horichodemia, I'm to me, hast me. Horichomi de Amash, te. Forochomi de Kionde, Nash, Nomda. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Robão chutei me dá mais. Aperta o dedo, tecladista, 30 segundos. Deus agora começa a entrar pelo ano 740. Tinha que trazer uma resposta a Isaías. E ele confidencia as palavras de Isaías, filho de Amós. Capítulo 1, verso 2 e 3. O boi conhece o dono, o jumento, a manjedoura, mas Israel não me conhece. Profeta Amós, capítulo 3, verso 3, o Senhor disse a Amós, eu não posso andar com quem não é reto comigo. Andarão dois juntos de acordo,
Jonas capítulo 1, verso 2 e 3, Jonas disse, também não vou pregar, e não vou, e Jonas me obedeceu. Eu fui buscar ele, aí terminou o capítulo 4 de Jonas, Jonas discutindo com Deus. Eu falei para Sofonias 1,14, verso 15, que haveria um dia da destruição. Eu também falei para Zacarias 4,6, que não é por força nem por violência. E falei para Malaquias 4, 4 e 5, que haveria silêncio de 400 anos. Agora a ti, Isaías, eu vou revelar. Esse povo que está aí, ele me detesta. Eles me rejeitaram. Agora eu vou te proteger. Vou te levar num lugar. E você vai me conhecer. Venha! Isaías 6. Isaías é levado no trono de Deus. E ele viu os serafins lançando fogo sobre o trono de Deus. E ele gritou, ai, que vou perecer. E o Senhor disse, Isaías, quem irá por mim? Isaías disse, eu não posso, que os meus lábios são impuros. E eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor disse a um dos serafins, voa lá, pega um atenaz, toca nos lábios de Isaías e purifica ele. Essa noite é noite de purificação. Eu estou sentindo muita glória nesse lugar. Levanta as mãos, Deus. Deus está te dando a oportunidade de adorar Ele nesse momento. Levante a mão bem alto, levante a mão bem alto. Eu vou lhe dar 1 minuto para você se lembrar que é batizado no Espírito Santo. Eu vou lhe dar Isaías saiu dali purificado. E o Senhor disse, eu vou lhe contar um segredo. Para se cumprir o Pentateuco de Gênesis 3,15. Eu vou lhe mostrar um segredo. Qual é, Senhor? Isaías 7,14 ou Mateus 1, 18 e 21. O meu filho nascerá. Nascerá de uma virgem. Isaías 9,2, ele vai trabalhar num lugar difícil. Mas Isaías 9, verso 6, ele tem um nome. E eu vou revelar o nome dele para vocês, Isaías. O nome do meu filho é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Quando Deus chama o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz, olha, Ana, escreve a geografia do nascimento do meu filho. Os tempos foi passando e entra pelo capítulo 11, diz aí, verso 2, o rebento de Jessé frutificaria porque seria cheio do Espírito Santo, viria com o Espírito do Senhor. Jesus via nessa condição. Agora, quando chega no capítulo 28, verso 29, ele falou, Isaías,
Até isso procede do Senhor, que Ele é bom em conselho e grande em obras. Mas no capítulo 30, diz, mesmo com tanta glória que eu já mostrei, eles não querem. Eles vão buscar no Egito as alianças necessárias. 31, busca outros deuses. 32, se afaste de mim. 34, eu sempre digo para eles, mas eles não me obedecem. Mas no 35, verso 4 e 6, te mostrarei, Isaías, que quando meu filho vier, os coxos andarão, os cegos vão abrir os olhos, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, e o meu reino será um reino de paz. Eu estou sentindo a presença nesse lugar, a presença muito clara, a presença muito evidente aqui. Deus vai dar o dom da palavra para você essa noite. Deus vai dar o dom da palavra, dons espirituais. A mão de Deus vai tocar na sua vida, na sua casa. Coloca a mão na sua irmã e diz, você vai ser cheia nessa noite. Cheio. Coloca a mão no obreiro, cheio nessa noite. Você vai florescer e frutificar, porque a mão de Deus vai te tocar. Deus vai te tocar. Quando Isaías é morto, cerrado pelo meio, e as suas entranhas é derramada, Deus agora sela o livro do profeta Isaías, no capítulo 66, 24. Eu trarei justiça aos ímpios. Deus começou reclamando e terminou com o juízo. Eu perguntei ao Senhor que eventualidade poderia percorrer esse tempo. E Deus disse para mim, foi necessário ficar em silêncio. Você já imaginou? Levanta a sua Bíblia. Você com a Bíblia e não entender? Levanta bem alto. Você já imaginou você com a Bíblia e não entender ela? Mas a partir de agora, se você já entendia, vai entender mais. Se você não entendia, vai passar a entender. Porque essa palavra vai ser firmada no teu coração. Deus vai florescer a palavra no teu coração. Deus vai florescer a palavra no teu entendimento. Será que essa igreja pode dar um brado de glória? Um brado de glória. E nesse momento, Deus agora se faz esclarecer. Aí usa o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 14, 18, ninguém conhecia, mas através do Filho o Pai foi conhecido. Aí Jesus foi convidado, no capítulo 2 de João, para ir a um casamento. E ao chegar lá, acabou o vinho. E foram até a mão de Jesus e falaram, olha, o vinho acabou. E ela foi até Jesus e disse, filho, acabou o vinho. E Jesus disse, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aí o pai disse, começa aí o teu ministério, nas bodas de Caná. Olhe para cá. O Senhor chamou o servente, disse, enche essas talhas de água de poço. Água de poço, pH é 4,3. pH 4,3 não dá vinho bom. E quando ele encheu a talha, entregou o mestre Sala. E quando ele provou,
E provou de novo. E provou outra vez. E tornou provar. E correu e gritou: existe um erro nesse casamento. Não se dá o vinho bom por último. Se dá primeiro. Para quando houver satisfação, não ter discernimento do gosto, do sabor, porque já está cheio. Mas reservou o melhor para o final. Serra do Ramalho, o avivamento foi reservado para essa noite. Será Será que você pode dar glória, da glória? Telebiotoi, Remandurie, Batasti, Denuriaba, Oriotoi, Negri, Arabianteada, Subicondo, Telebianteada. Nicodemos ficou sabendo desse milagre e foi ter com Jesus à noite. E chegou e disse assim: eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes que Deus não for contigo. Jesus não perdeu tempo, o evangelho é muito simples. Nicodemo, necessário vos é nascer de novo. Porventura eu vou voltar ao ventre materno da minha mãe e nascer de novo. Mas tu não é mestre. Aí disse João 3,8, e eu vou usar um verbo transitivo direto na terceira pessoa. Olha o que o versículo diz: o vento assopra onde quer e ouve-se sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sabe o que é isso? Coloca a mão na sua irmã. Você sabe o que é isso? Isso é uma transição de unção que Deus está te dando. Você sabe o que é isso? É quando você recebe variedade de línguas. Você sabe o que é isso? Quando você está cozinhando, aí sente aquele fogo e você glorifica. Você sabe o que é isso? É quando eu cheguei na sua casa. Cheguei cantando, glorificando a Deus. Você sabe o que é isso? É um poder que ninguém pode tirar. É uma glória que ninguém pode. É uma glória que ninguém pode tirar. É uma unção que Deus te deu para mudar a tua vida. Coloca a mão no seu irmão e diz: receba dom de maravilhas. Receba dom de cura. Aperta o dedo aí, tecladista. Receba dom de milagre. Dom de poder. Eu estava no aeroporto nesses 30 voos de 2010 para cá, e passou uma moça simpática para lá e para cá, e tornou a passar e passou outra vez, e ela desmaiou. E quando ela desmaiou, ela disse, a mãe disse: doutor, o médico foi lá, um paramédico, uma enfermeira, e acudiu, o aeroporto ficou em silêncio. E eu falei: senhor, eu vou dar 1 minuto para o médico. Se essa moça não se levantar, você, doutor, dá licença, eu sou pastor. E fechei meus olhos. Escute. Êxodo 16:12. O Senhor mandou maná. Êxodo 17:6. O Senhor tirou água da rocha. Mateus 9:27. Curou 2 cegos de uma vez. Lucas 7:12 até o 13. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Marcos 4:38 até o 40. Acalmou o vento e tempestade. João 11:40 até o 44. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Marcos 5:28.
curou a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5,41, ressuscitou a filha de Jairo. João 6,9, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 10.000 pessoas. João 6,19, o Senhor andou sobre as águas. João 4,48, curou o filho do oficial. Mateus 8,7,8, curou o criado do centurião. Mateus 8,14,15, curou a sogra de Pedro. Mateus 8, 1 até o 4, curou aquele leproso. Lucas 17, do 12 até o 14, curou 10 leprosos de uma vez só. E assim como tu fizeste naquele dia, o Senhor vai me usar nesse aeroporto aqui, e essa mulher vai se levantar. Naquela hora o médico fez a perícia. Os profissionais deixaram o corpo lá e foram conversar com a mãe. E o aeroporto virou o olhar. E eu me apresentei: doutor, dá licença que eu sou pastor. A mãe da moça disse: doutor, deixa o pastor passar. O senhor já teve sua oportunidade. E eu disse: doutor, Daniel capítulo 12, verso 1 até o 4 diz que a ciência aumenta, mas não resolve. Mesmo sendo multiplicada, a ciência não tem esse poder. Mas Isaías capítulo 10, verso 27 diz que a unção de Deus despedaça o jugo. Eu coloquei a mão e disse: moça, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te agora. E ela abriu os olhos, me deu a mão e levantou na hora. Quando eu saí dali, Deus falou comigo, obreiros. Eu tenho saudade daquele povo que deixa eu penetrar nele. Deus tem saudade. O Espírito Santo tem saudade de nós. E nessa noite aqui só quer, Camacho, Deus só quer se aproximar de você. Levanta as mãos bem alto. Vou lhe dar 1 minuto com os olhos fechados. Deus só quer se aproximar. Deus só quer se aproximar de você. Vai encerrar o texto na parte quântica do texto. Nós sabemos que nem todos serão arrebatados. Nós temos a convicção. Muitos crentes vão congregar, vai tomar ceia, vai dizimar, mas não serão arrebatados. Eu todo dia, eu coloco a minha vida no altar.
Eu não quero ficar. Eu trabalho dia e noite para não ficar. Você já imaginou? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 ao 17. Se a trombeta tocar agora e você não ouvir. Você já imaginou o prejuízo que você vai ter? Alguém vai dizer assim, pastor, mas é difícil ser crente. Dificuldade é uma coisa. Falta de resistência é outra. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, resisti ao, e ele, Salmo 91,7 de 1.000 cairão, 10.000 à tua, mas tu não serás. Salmo 125 diz, os que confiam no, serão como um monte de, que nunca se amaram, mas permanece para. 1 João 5,18, a parte B, diz que o maligno não pode tocar. 1 João 5,19, eis que o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Sacode o seu irmão, siga em frente, porque o maligno não pode te tocar. Siga em frente. Será que você pode dar um brado de glória? Siga em frente. O maligno não pode tocar. Ele não toca na sua alma, ele não toca no seu espírito. Tem muita gente com medo do anticristo. Por quê? Você vai ficar aqui? Você estuda a Bíblia, mas ela se cumpre no arrebatamento ou na ressurreição. 2 Tessalonicenses 2:3-7. O anticristo não pode reinar com a igreja aqui. 1 João 2:18. Muito pode se fazer de anticristo. Pegar um avião com você, almoçar, jantar no mesmo restaurante, morar perto da sua rua, mas ele não pode tocar em você em nada. Ele não tem principado para isso. Porque a igreja tem uma promessa terrível. Que está em Mateus 16:18. Olha, Pedro. Também te digo que tu és Pedro, rapaz. E sobre essa fraqueza sua fragmentada, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senaqueribe desafiou Jerusalém. 2 Reis 20, versos 7 e 8. 2 Reis 19:35. 2 Reis 18:20. Mandou carta desafiando. Ezequiel disse, vou orar. Entrou no templo, olha a carta aqui, ó. Falou que tu não é de nada. Ele já tomou 42 cidades moradas. E provocou e disse que o senhor não é nada. O senhor falou só para o rei Ezequiel, só se levanta, vai para casa, deixa o resto comigo. Mandou um anjo só, matou 185.000. Você está com medo de quê? O Salmo 46:10 diz para você assim, aquietai e saber que eu sou Deus. Ele falou para Moisés, Êxodo 8:1 e 2, Êxodo 8:14-15 e Êxodo 8:22-23. Eu usei mosca, usei piolho e usei rã. Não pode te usar? Quando não tinha profeta, número 22:28, ele abriu a boca da jumenta e a jumenta falou 157 palavras em hebraico. Você fala em hebraico? E quando chegou no mar, Êxodo 14:19-21, disse, Moisés, desestressa, eu já dei ordem ao vento oriental. Ele vem 25 metros por segundo, que é igual a 90 km por hora, que é igual a 48 graus Celsius, com força de arraste, 450 forças de arraste, com dupla função. O mar vai se abrir e secar. E tu vai passar. Diga para o seu irmão assim, a sua vitória é inevitável, a sua vitória. Sacode ela, a sua vitória é inevitável. Será que você pode abrir a boca e dar um brado de glória? A sua vitória é inevitável. E terminando aqui, 3 crises que Isaías teve. A primeira crise
O Senhor falou para ele assim, ó, Isaías 43, 10 e 11. Rapaz, o Salvador sou eu. Quem te toma pela sua mão direita sou eu. A segunda crise, Isaías 43, 13. Fique sabendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar. E operando eu. Ah, mas tem muita ferramenta. Tem? Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Mas tem porta de bronze. Isaías 45. Mas eu vou adiante de ti. Eu quebro porta de bronze e ferrolho de ferro. Mas só pode me esquecer. Isaías 49, 15. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mas é milhões de pessoas dizem, eu sei. Escreve 49, 16. Porque eu trago o teu nome escrito na palma da minha mão. O seu nome está na palma de Deus. Levante a mão, o seu nome está na palma de Deus. Você quer realmente continuar esse diálogo amanhã cedo e à noite, se Jesus não voltar? Você quer mesmo ser cheio? Eu comecei a dizimar 10%, achei que era pouco, passei para 20%. A minha mulher falou assim, você vai dizimar 20%, porque tu falou, vou para 30%. E comecei a dizimar 30%. Chegava em casa avivado, pregando para tudo quanto lado. Já preguei mais de 300 cidades da Bahia, mais de 580 cidades do Brasil, no exterior. Chegava alegre, igual estou hoje assim, dizia, ô meu amor, quero falar contigo. Eu não vou mais dizimar 30, não. Vai botar para 10, não vou passar para 40. Até chegar a dizimar 60%. Até chegar a entregar tudo. Qual foi o propósito? Conhecer Deus melhor. É como disse a irmã, cada um tem sua chamada. Um dia Deus falou comigo assim, você quer me conhecer mesmo? Senhor, eu fiz 2.500 e pouco jejum. E aquilo que eu queria ver, o Senhor não me mostrou para minha mulher. Eu queria ver o carro de fogo de Abacuque 3:8. O Senhor não me mostrou para ela. Mas se a gente é uma carne só, eu também vi. Ela disse, mas um dia eu cheguei, Senhor, deixa eu me aproximar mais. Aí comecei um jejum de 100 dias. Não consegui parar, foi para 500. Não consegui parar, foi para 1.000. Não consegui parar, foi para 1.500. Quando chegou 2.000, minha mulher disse, certamente 2.000 você vai parar. Eu disse, não consigo. 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.500, 2.700, 2.999. Aí o Espírito falou comigo assim, ó. Agora basta. Quando você entregar o jejum de 3.000, virá algo sobre o seu corpo. E eu recebi. A minha mente foi renovada em sabedoria de tal forma que eu sinto tanto prazer em me adorar. Levanta as mãos com os braços abertos e fala, eis-me aqui, Senhor. Choraiaba. Aqui tem profeta nessa casa, Senhor. Usa teus profetas nessa casa. Usa os obreiros dessa casa. Você já imaginou
Pastor, me dá um salvo-conduto de 5 minutos. Você já imaginou? Você lê a Bíblia, Atos dos Apóstolos 5,15, diz que a sombra de Pedro curava. Sombra não tem peso, não tem massa, não tem volume. Se a sombra não tem peso, não tem massa, não tem volume, não é matéria. Se não é matéria, não está na tabela periódica. Não tem número atômico, nem peso molecular. E está escrito assim no final da tabela periódica: corpo inexistente. Se Pedro tivesse 1,70 m de altura, num sol de 20 graus, ele produziria uma sombra de 2,50 m. Se Pedro morasse numa rua de 200 metros, nosso corpo ocupa 1,5 a 2 linear. Poderia colocar 200 pessoas deitadas. E quando a sombra passasse. Você não quer ser assim, não? Sabe quando a igreja vai ser assim? Quando dobrar o joelho 10 da noite e só sair daqui de manhã. Aí ela vai ser assim. Ninguém floresce sem a presença do orvalho. Ninguém floresce num deserto sem bastante água. Sem a presença do Espírito Santo, não tem jeito. E quando eu prego, eu me envergonho, porque o que aconteceu com Pedro também. Bateram na porta de Pedro, queria falar com ele, e Pedro perguntou o que seria o assunto, e Pedro disse: é porque nós queremos contar uma cura, todo mundo aqui. Aí Pedro disse: o que aconteceu com o dia hoje? Aí Pedro disse: mas hoje eu não orei por ninguém. O senhor não orou não, mas quando o senhor passou, a sua sombra. Eu não quero ser pastor só para credencial. Eu não quero ser pastor só para ter o cargo emotivo. Eu já disse para Deus: o Senhor me deu prosperidade demais, mas se quer que eu devolva, eu devolvo tudo para continuar com a tua presença. Você vai ficar assim mesmo, reclamando de gasolina? Você bebe gasolina por acaso? Você vai ficar reclamando do custo de vida? Você quer ficar aqui? Ou você é forasteiro? Quem quer florescer tem que deixar o orvalho descer. Quem quer florescer tem que ter orvalho. Se Jesus vier agora, para onde vão seus filhos? Se Jesus vier agora, para onde vai seu parente? Se Jesus vier agora, se Jesus vier agora, nós seremos arrebatados. Você está sentado, feche os olhos. Eu vou cantar o hino aqui, só quem quiser vir. Quem quiser mudança, mudança, mudança. Meu amado pastor Carlos, olha, desprezei muita coisa. Abri mão de muita amizade, abri mão de tudo para ter essa comunhão. Eu não consigo viver sem a presença de Deus. Eu vou cantar agora, e quem quiser vir aqui à frente para deixar o orvalho molhar. Quem quiser ser o velo na metáfora de Gideão, porque Deus vai fazer isso. Lá menor. Eu navegarei no oceano do Espírito,
e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, vem, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva já desceu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva já desceu. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Se pede, Jesus virá como chuva, descerá. Batiza, batiza Jesus, batiza com o Espírito Santo, Jesus, como chuva, descerá. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus usou minha sorte. Um milagre, estou aqui. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro, ali tudo
tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não há. Terabachoteia Betega. Terabachoteia Tome de Quinébia. Verei os olhos de Jesus. Tocarei seu rosto sem fim. As nações e as portas e a cidade é de ouro puro. De jaspe é seu muro. Além do rio azul. Morte e choro. Nunca além do rio azul. Feche seus olhos, a igreja fique de pé. Quem está de joelho continua, a igreja fique de pé. Tecladista, só um estrondo, por favor. Senhor, Deus e Pai, eu vim aqui buscar a Tua presença. E eu achei a Tua presença aqui. Senhor, Tu está abençoe-me, Hamas. Tu está nesse lugar, Jesus. Os Teus filhos estão aqui de joelho, outros em pé. Nós não sairemos daqui sem a Tua presença. Nós não vamos para casa hoje sem dons espirituais. Nós queremos, Senhor, florescer e dar fruto. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Salva a nossa casa. Batida com o Espírito Santo. Traga o desviado para a tua casa. Salva a Serra do Ramalho. Salva a Bahia. Salva o Brasil. Salva o mundo e abençoa a nação de Israel. Coloca a mão no ombro que está do seu lado agora e começa a orar pela família de cada um. Deus, abençoa meu amado pastor Carluxo. Abençoa seu ministério e essa igreja poderosa. Essa igreja é poderosa. Essa igreja é poderosa. Essa igreja é poderosa. Os músicos podem acompanhar se quiser. Essa igreja é poderosa. Essa igreja é poderosa. Essa igreja é poderosa. Deus salva. Deus liberta. Deus cura. Traga a nossa família. Traga, manda o avivamento para nossa alma. Ore forte. Ore.
Pai de Deus, mais uma vez te agradecemos pela presença do Teu Espírito, pela renovação espiritual, pelos milagres interiores, pela libertação, pela esperança que nasceu, pelos frutos que estão brotando, pelo florescer que prometeu. Tu visitou teu povo, tu renovou tua igreja. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Não saia do lugar não, porque aqui mesmo eu vou dar a bênção apostólica e vou dar os avisos. Fique em seu lugar.